Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, é um prazer estar apresentando para vocês mais um programa da Criar TV. Hoje é o segundo capítulo dessa série e semana passada a gente falou de onde surgem as boas ideias. Hoje iremos falar sobre quanto valem essas boas ideias. Por isso eu trouxe hoje o Caio aqui, a gente tem o prazer de estar recebendo o Caio aqui no nosso escritório. O Caio é CEO do Constrói Fácil. E um dos motivos da gente trazer o Caio é porque ele recentemente passou por esse questionamento. Ele se questionou sobre isso. Hoje ele está num outro momento, hoje ele está no momento de desenvolvimento do protótipo, do MVP, do produto mínimo viável. E ele vai poder contar um pouco mais sobre a experiência dele. Caio, eu queria que você explicasse pra gente quanto que vale a sua ideia. Você pensou nisso e isso veio na sua cabeça no começo? Então, Lucas, eu acho que assim, independente do mercado que você vai trabalhar, as perguntas que você vai se fazer são as mesmas em relação ao qual o valor da sua ideia. Eu acho que a gente tem que deixar claro quanto vale a ideia em função do negócio em si. Então imagina que daqui 10 anos você tem uma empresa que vale tanto. Quanto vale naquele tamanho todo, naquele bolo todo, a sua ideia? A sua ideia vale quanto? Ela pode valer muito, e ela vale muito sim, porque ela é o início de tudo. Sem a ideia você não sai do lugar. Porém, o que vale muito mais que a ideia, e que pode ser surpresa para muitos, é a execução. A execução vale muito mais que a ideia, porque a ideia sem execução, ela é só uma ideia, ela vai ficar engavetada e você pode morrer frustrado, porque teve uma ótima ideia e depois de alguns anos sem executá-la, alguém foi lá e fez no seu lugar. Às vezes até pior do que você faria, mas fez no seu lugar e teve sucesso com isso. Então a execução, a primeira premissa é que a execução vale muito mais do que a ideia. Segundo ponto é que, para você conseguir executar alguma coisa, você precisa de outras pessoas que complementem aquilo que você não conhece, aquilo que você desconhece. Então você conhece de vendas, mas não conhece de marketing, ou você conhece de marketing, mas não conhece de tecnologia. Então você precisa ir atrás dessas pessoas. Então não tenha medo de expor a sua ideia. Isso é muito natural, aconteceu comigo, de ter medo de expor a ideia, achar que as pessoas iam copiar, que iam sair na minha frente se elas copiassem. Não tenha medo, execute bem, que o sucesso é garantido. Se você executar bem uma boa ideia, pronto, você vai conseguir o sucesso. E para executar você precisa de pessoas, e quando você expõe as suas ideias, você encontra essas pessoas com mais facilidade. As pessoas são predispostas a te ajudar, elas vão te ajudar com facilidade. Isso é natural, as pessoas gostam de colaborar, gostam de falar sobre o que elas conhecem, e se verem valor na sua ideia, tá aí o valor da ideia, elas vão estar dispostas a entrar nesse projeto com você e embarcar nesse sonho com você. Então, uma coisa que a gente acha sempre é que, as ideias são só nossas, né? A gente sempre tem essa impressão. E, na verdade, não é bem assim que acontece, né? Porque muitas pessoas têm o mesmo problema que você. E como elas têm o mesmo problema que você, elas também têm ideias parecidas, ou às vezes até as mesmas ideias, né? Pra resolver o mesmo problema que você tá tentando resolver. Então, chega lá e você, na hora que você tá desenvolvendo, você vê que tem outra pessoa e você fica meio assim, né? Então, o que você acha disso, cara? Aconteceu com você? Olha, meu pai costumava brincar com uma historinha da pipa, que assim... Hoje em dia, a criançada acho que não empina muito mais pipa, mas nem eu fui muito de empinar pipa, mas na época dele era muito comum e ele falava assim, quando a gente viu uma pipa caindo, a gente achava que só a gente ia pegar aquela pipa, ou seja, aquela ideia era só minha, né? Eu descobri, inventei a roda, né? E aí, quando ele tava chegando perto da pipa, quando virava a última esquina até lá, não tinha ninguém na rua, não via ninguém. Virou a última esquina, tava cheio de gente perto da pipa já e tinha um com a pipa na mão. Ou seja... A sua ideia é a ideia de vários. Tem gente agora que pode estar... Você teve a ideia hoje, ele já está quase lançando o produto, entendeu? Assim como um cara às vezes teve uma ideia muito antes de você, e você acabou de ter ideia, mas se você tiver a capacidade de executar isso rápido e de maneira bem feita, você vai superar aquele cara que teve a ideia muito antes de você, porque ele não executou e você sim, entendeu? Então, Caio, mas assim, um questionamento que eu acho que vem muito na cabeça do empreendedor. Eu acho que você passou por isso, porque o mercado que você está é um mercado que tem... algumas soluções já no mercado, algumas soluções já existentes, né? E quando você vê que tem uma ideia já parecida com a sua, muita gente fala, então não quero mais fazer. Já tem lá um player, já tem 2 players no mercado, minha ideia não é tão brilhante assim. O cara deve desanimar ou ele deve acreditar no que ele está se propondo a fazer? Eu acho que quando você tem uma boa ideia, você tem que analisar um pouco o mercado dessa ideia. Mas você não pode desanimar porque pessoas já tiveram aquela ideia ou até porque alguém já executou aquela ideia. Porque se fosse assim, se só tivesse
um negócio por ideia, o mundo era um monopólio. Você só ia ver um supermercado, uma rede de supermercado, uma rede de fast food, um de tudo. Ou seja, tem outras pessoas dispostas a executar a mesma ideia, ou ideias muito próximas. A gente pode ver o exemplo aí do Google, que quando o Google foi lançado, o maior buscador era o Yahoo, entendeu? E o Google foi e superou na execução e na sua qualidade a solução do Yahoo, trabalhando no mesmo problema, solucionando o mesmo problema, mas o Google foi lá e superou o Yahoo. Então, isso é muito relativo. Alguém já ter desenvolvido uma ideia muito próxima que a sua, não quer dizer que a sua não pode ser um sucesso muito maior do que aquela que está pronta até. E tem um outro fator ainda, você ser o pioneiro traz várias vantagens. Porém, você ser o segundo também tem várias vantagens. O primeiro cara que vai lá e abre uma trilha, ele gasta muita energia para abrir a trilha. E o cara que vem seguindo aquele cara já pegou a trilha aberta, entendeu? Ele não precisa passar pelas dificuldades do primeiro cara que foi abrir a trilha, que gastou muita energia para isso, entendeu? Ele não precisa implementar na cabeça do consumidor alguma solução nova, ele não precisa criar a cultura de hábito de consumo daquela solução também, né? Ele pega um mercado provavelmente já pronto, que talvez não existisse e agora existe, ele pula etapas, ele aprende com os erros do cara que veio em primeiro lugar. Tem gente que vem em primeiro lugar, morre, o segundo não, o segundo vai sobreviver, porque aprendeu com os erros dos outros. E acho que é por aí, entendeu? Acho que a questão principal a execução sempre vale muito mais do que a sua ideia. A sua ideia vale porque era o pontapé inicial, mas a execução, independente se já fizeram, se não fizeram, se tiveram uma ideia muito parecida, tem muita gente que fala, mas essa ideia já existe, fala, e daí, eu vou fazer melhor. Então é isso aí, pessoal. Em síntese, acho que a mensagem importante do capítulo de hoje é que a execução ela vale muito mais do que a ideia. E como o Caio tinha falado no começo também, o projeto ele é uma junção da execução com a ideia. Na verdade, o que a gente diz aqui é que a ideia ela é um multiplicador da execução. Então, se você tiver uma ideia genial, mas não executar nada, você não vai ter valor nenhum. O projeto não vai ter valor, porque vai estar guardado ali na caixinha ainda a ideia. Da mesma forma também que se você tiver muita execução e não tiver ideia nenhuma, o projeto não vai ter valor nenhum. Então, você tem essa multiplicação entre a ideia e a execução. Agora no próximo episódio a gente vai falar sobre a validação da ideia, né? Se você tiver um problema, como você pode validar esse problema? Se ela é uma ideia realmente que vale a pena seguir em frente com ela. E se quiser entrar em contato com a gente, entra no nosso site www.criar.me, nosso e-mail está aqui na tela também. E é isso aí, queria agradecer o Caio também por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Caio. Muito obrigado, Caio. Valeu. Muito obrigado. E queria dizer também a todos que o material de hoje, o vídeo de hoje vai estar no YouTube para todos a partir de amanhã. E nas nossas redes sociais, né, no Facebook, /criar.me. E qualquer coisa siga a gente no Instagram, criar.me também. Valeu. Valeu, um abraço. pessoal. Tchau, tchau.